Bom dia, pessoal, tudo bem? São 12:02. Eu atrasei 2 minutos porque eu estava brigando com ele, o microfone, né? A gente tem uma relação bastante complicada. Eu gosto que ele fique em uma posição e ele quer ficar em outra. Então a gente tem alguma dificuldade aí que eu não sei se o diálogo vai resolver. Eu converso com ele todos os dias e mesmo assim ele não tem me atendido para ficar na posição que eu desejo, né? Então, a gente está aí tentando fazer esse ajuste, eu e você, você e eu, né? Juntinhos, lembrando o grande e saudoso Tim Maia. Mas de vez em quando a gente se dá uns estapeios para ficar eclético em termos de citações musicais. A gente pode usar Chitãozinho e Chororó também, tá bom? Então vamos aqui, vamos fazer. Hoje a gente fala de dados, confronto institucional e a reação do governo. Publicou? Fixou? Não fixou. Fixou. Dados, confronto institucional e a reação do governo. Então, gente, originalmente queria agradecer o pessoal que está chegando aí, a Silvia, a Gabi, a Tanan, a Cíntia, todo mundo que está vindo conversar com a gente, a Paula que entrou agora. Sejam sempre todos muito bem-vindos, é sempre um prazer participar dessa resenha aqui com vocês e ter vocês comigo. Quero agradecer ao professor Bruno que me mandou uma pergunta ontem, né? E que vai permitir que a gente debata um pouquinho sobre ela aqui. Fixou, isso, legal. Antes de tudo, gente, se você quiser convidar algum amigo, alguma pessoa interessada para discutir nossa temática, clica no aviãozinho, encaminha para os seus contatos, para que a gente faça essa live cada vez mais rica, cada vez mais bonita, cada vez mais didática e que cada um de nós possa sair daqui cada vez mais instruído nesses temas, né? Porque se engana quem acha que eu não aprendo, né? Eu aprendo e muito nesses diálogos com vocês. Cada pergunta é um desafio maravilhoso, cada resposta me faz pensar e aprender coisas novas. E eu estou nesse exato momento tentando aprender como mexer no celular sem derrubar tudo, né? Então a gente tá fazendo isso. Se alguém tem uma curiosidade, isso aqui é um casaco da Universidade da Flórida. E casa dos Gators, né? Vamos traduzir aí canhestramente, dos jacarés lá da Flórida. E passei um tempo lá, é um lugar muito legal. Então o que a gente tem, gente? Olha só que interessante para pensar. A primeira coisa o governo desde a semana passada tem criado um movimento de mexer na lógica de divulgação dos dados, né? De efetivamente alterar alguns elementos da divulgação, no primeiro momento retardando o horário, depois no segundo momento alterando mesmo a forma como os dados são mostrados. E isso gerou uma reação muito complicada, né? A sociedade ligou o sinal de alerta, né? A imprensa bateu muito forte no governo, vários setores sociais bateram muito forte no governo. E aí vem a primeira coisa para vocês entenderem é o seguinte: por que todo mundo bateu no governo, né? Porque, gente, transparência é fundamental para a qualidade de vida em uma democracia, tá? O que eu estou querendo dizer? Você, cidadão, eu, cidadão, todos nós, cidadãos, nós só conseguimos entender se aquilo que o governo está fazendo para resolver um problema está bem feito ou mal feito à medida que a gente veja os dados, tá? E a forma como o governo operou essa dinâmica nos últimos dias foi bastante ruim do ponto de vista estratégico, tá? Eu até fiz um tweet sobre isso. Acho que tinham formas e formas, né? E o governo escolheu a pior forma para fazer, tá? Isso foi gerando uma reação ruim, né? Isso foi gerando alguma resistência acerca da boa vontade ou da idoneidade do governo para lidar com os dados. E hoje nós amanhecemos com uma bela reunião ministerial, né? Eu não sei quem disse isso alguma vez aqui, mas eu agradeço o fato de sempre o governo fazer as reuniões ministeriais às 10 da manhã, porque dá muito subsídio para a gente fazer a live ao meio-dia, né? Então, meio-dia já acabou e a gente pode conversar sobre esses temas. E aí hoje o governo fez uma ação que eu julgo interessante. Foi o quê? O governo fez uma reunião ministerial aberta, chamou todo mundo para conversar
e ela teve dois objetivos. Um primeiro objetivo, eu acho, que era desfazer a imagem do vídeo da reunião ministerial anterior, que vendeu a ideia de que o governo era um governo de bárbaros, né, que só falavam palavrões e que não tinham agenda, não tinham foco. Então, o primeiro objetivo foi esse. O segundo objetivo foi dar espaço para o general Pazuello dizer porque ele estava mexendo na métrica, né, porque ele estava mexendo nos dados, para desfazer tensões acerca do fato de que se está mexendo nos dados, né? E aí, esse aspecto eu acho que vai valer a pena a gente conversar aqui. E antes de entrar nele, eu queria conversar um pouquinho também sobre as reações institucionais que são naturais, né? O que acontece? O governo iniciou um movimento de alteração dos dados retrospectiva. No fim da semana passada, o governo iniciou esse movimento, primeiro retardando o lançamento dos dados, depois alterando o número dos dados, né? Isso quer dizer, tirando colunas dos dados, e aí começaram as reações. A primeira reação foi do TCU, que disse que ia compilar os dados via tribunais de contas dos estados. O Congresso, a Câmara dos Deputados disse que ia fazer isso também. A mídia criou um pool, olha só, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. A mídia criou um consórcio para compilar os dados, né? E por fim veio uma liminar do ministro Alexandre de Moraes dizendo, olha, tem que divulgar os dados do jeito que eles eram divulgados antes. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos lembrar, né? Qual é o nosso jargão aqui, gente? E aí tem dois comentários que eu quero fazer. Sim, primeiro, copo da firma, Gabi. Olha o copo da firma. Copo da firma, né? A venda no Mercado Livre. Se você quiser ser um Dharma, compra um copo da firma, a gente vai pôr para vender no Mercado Livre. O Matheus vai resolver isso aí pra gente. Copos, canecas, camisetas, casacos, bonés, né? A gente vai ter uma linha aí. Cadê o Matheus? Gabi, fala com o Matheus aí para ele fazer esse negócio pra gente aí, um portfólio de produtos. Segundo, o primeiro ponto foi esse, né? Você tem uma reação institucional e você tem uma reação da sociedade. Isso faz com que o governo reaja. E aí, olha que interessante do ponto de vista estratégico. O que eu quero falar com vocês aqui é de estratégia de comunicação política. O governo podia ter feito essa reunião na semana passada e anunciar na reunião que ia mexer na alteração dos dados. Isso teria diminuído o burburinho, né? A fala do Pazuello, que envolveu elementos estatísticos, né? O Pazuello chegou a dizer que o governo nunca teve preocupação com hipernotificação, que a preocupação do governo é com subnotificação. O anúncio do Paulo Guedes dizendo do prolongamento do auxílio emergencial por mais 2 meses. Uma frase muito forte do Paulo Guedes dizendo 38 milhões de brasileiros estavam invisíveis antes da pandemia, né? Tudo isso foi muito bem ensaiado. Eu concordo com o comentário da Isa aí mais acima. Foi tudo muito bem ensaiado, tudo bem enquadrado. Aonde o governo se equivoca, né, em termos de análise de processo? O governo vem com um remendo. E aí vem um elemento que é importante, que a gente sempre fala por aqui, que é a questão da curva de aprendizagem, né? A capacidade que o governo tem de aprender. Todo governo novo tem que aprender. E esse é um governo novo, gente, porque essa geração, esse grupo político nunca teve poder, né? A verdade é essa. O grupo político do Bolsonaro nunca teve poder. Bolsonaro foi deputado federal de baixo perfil, isso quer dizer, ele nunca teve metido diretamente nas grandes decisões do legislativo, então ele nunca teve poder. Aqueles que o cercam nunca tiveram poder, né? E os generais que têm uma função importantíssima hoje dentro do governo também não tiveram poder, porque eles lidavam com coisas das Forças Armadas. E aí você pega o general Pazuello, general de divisão. Se eu errar a terminologia, me perdoe, eu não tenho nada contra ninguém, né? É general de divisão do Exército, mas ele administrava questões do Exército. Ele foi o grande responsável pela Operação Acolhida no passado para ele receber os venezuelanos. Mas administrar o serviço público no dia a dia é muito complicado. Então o que acontece? O governo construiu essa narrativa de que os dados lhe faziam mal. E não há evidências de que a primeira preocupação do governo não tenha sido o mesmo fato de que se criou uma narrativa política que é prejudicial ao governo com a divulgação dos dados diariamente. E isso é óbvio. Mas aí vamos voltar na minha fala anterior, tá? Em democracia é assim, gente. Democracias são desse jeitinho. Não tem nada de, meu Deus, os dados, as pessoas estão mostrando os dados para fazer mal ao governo. Democracia funciona desse jeitinho. Democracia é assim. Você tem consenso político, você tem a construção da política pública, você tem a aplicação da política pública. Os dados da política pública têm que ser abertos, transparentes e funcionar dentro de um fluxo para que qualquer cidadão
possa requisitar acesso a esses dados. No caso do Brasil, a gente tem a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Eu vi uma turma que entrou aí que é muito boa de LAI, né? Você pede lá a LAI e o governo te manda. Mas para além da LAI, é importante que o governo deixe as informações fáceis e acessíveis. Então, isso é normal, tá? E aí vem a vantagem dessa ser uma live de análise, não uma live de militância, é para vocês entenderem o seguinte: transparência, a transparência pública é pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o governo não fosse Bolsonaro e o governo estivesse mandando mal em algum tema específico, os dados iam servir para isso também, porque é como o cidadão consegue pressionar o governo, tá bom? Então o governo criou toda essa situação, o presidente naquele jeitão dele de confronto vai lá e diz que acabou a manchete do Jornal Nacional, aí o Jornal Nacional pega e interrompe a novela e dá a manchete dos dados. Sim, isso é teatro. Isso é teatro. O que importa? Importa que o fluxo de informações não seja interrompido. E aí eu estou falando da minha posição individual, analista de risco político, dono de consultoria. Eu passei o domingo falando com Al Jazeera, C5N, BBC, Reuters, porque os caras queriam entender porque o governo estava fazendo aquilo e se eles entendiam ou não o custo e o risco que aquilo gerava para o Brasil em termos de imagem. Porque o argumento do governo, e esse é um ponto interessante, olha só, o argumento do governo é que o governo não ia mexer nas métricas dos estados, que os dados estavam lá nos estados. Só que você, cidadão, se quisesse, você somava. O governo ia trabalhar com outros instrumentos de soma, né? E isso pega mal. Por quê? Porque o investidor, quando olha para um mercado como o brasileiro, e se você aí tem a ilusão de que o Brasil consegue gerar empregos ou algum tipo de riqueza sem investimento estrangeiro, deixa eu te dizer, você está errado, tá? Foi mal, é verdade. Isso é dado, não é opinião, né? O investidor estrangeiro, quando olha um país para investir, ele precisa de previsibilidade, de segurança jurídica e de transparência informacional. Sem esses três elementos, ele não vai. E aí, o recado que o governo deu foi: se eu altero o dado de Covid, eu altero o dado de qualquer coisa. E isso gerou um burburinho desnecessário. E aí vieram várias respostas políticas e a resposta institucional do ministro Alexandre de Moraes dizendo: olha, o governo tem que voltar a divulgar os dados, né? No horário X, do jeito que eles estavam, não sei o quê. E aí qual é a reação do governo? O governo vem para uma reação que é narrativa. Vamos lembrar. Quem é o grande vitorioso narrativo de toda a crise da pandemia até aqui? Quem vocês acham que é o grande vencedor em termos narrativos da pandemia, em toda essa crise que envolve a pandemia até o presente momento? Quem é o grande vencedor, gente? Já pararam para pensar nisso? Então, vou fazer um jabá. Vou pôr o microfone um pouquinho para o lado para ficar a mensagem subliminar toda vez que eu pegar o copo. Vocês estão vendo o logo da firma, olha aí, né? Essa live é patrocinada pela firma e pela água cristalina que sai da torneira todos os dias, né? Torneira filtrada, tá, gente? Torneira é figura de linguagem, né? Olha aí, a Isa respondeu: Bolsonaro. Bolsonaro é o vencedor narrativo até aqui. E por que Bolsonaro é vencedor narrativo até aqui, né? Bolsonaro é o vencedor narrativo até aqui porque as pessoas banalizaram a pandemia. Significa dizer o quê? Pensa o seguinte: Mandetta é um bom nome, viu, El? Mas aí daqui a pouco eu digo porque não é o Mandetta. E já podem começar mandando as perguntas aí pra gente responder. Por que Bolsonaro é o vencedor até aqui? Bolsonaro desde o início está dizendo o quê? Bolsonaro desde o início diz: o problema é o desemprego, o problema é a economia, a pandemia a gente vai ter que se acostumar e viver com ela, vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. E aí, o que acontece? O que passou a acontecer? No início, iam às ruas apenas aqueles que apoiavam Bolsonaro. E aí a pandemia estava politizada, né? Quem era anti-Bolsonaro estava em casa, quem era a favor do Bolsonaro estava na rua. Mas a pandemia estava politizada, né? As posições sobre a pandemia estavam politizadas. O que tem acontecido de 2 semanas para cá? As posições sobre a pandemia estão banalizadas. Elas estão em processo de banalização. Isso quer dizer o quê? Não importa se eu sou favorável ou contrário ao presidente, eu vou para a rua. O importante é ir para a rua, não dá mais para ficar em casa. Então o presidente é vencedor. De outro lado, o presidente tem um elemento importante que é a máquina pública. E a máquina pública faz o quê, gente?
cria política pública. E à medida que a máquina pública cria política pública, o resultado prático é que o presidente tem a possibilidade de entregar políticas públicas que, mesmo que ele não as tenha apoiado, que ele vai dizer, olha, as políticas públicas são minhas, então vamos aí, né? Eu sou o grande vencedor. E aí, até esse presente momento, Bolsonaro é o grande vencedor da narrativa política, porque todo mundo está refém das posições e das ações do presidente, né? É óbvio que aí o presidente se aproveita disso do ponto de vista estratégico e diz, por exemplo, a responsabilidade das crises não é minha, a responsabilidade de prefeitos e governadores. Isso não é verdade, né? A verdade é que há, efetivamente, uma decisão do STF que diz que a decisão final prática é de governadores e prefeitos. Mas isso não exime a presidência da República de coordenar processos, né? Só que nesse ambiente de confronto institucional que a gente vive, a reação do governo nunca foi de gestão, a reação do governo sempre foi política, né? E nessa ideia de que toda reação do governo é uma reação política, o governo entrou no sentido, hoje de manhã, né, com a reunião ministerial, no sentido de dizer que a minha reação política está embasada na lógica e na montagem de uma percepção através da qual eu quero mostrar para as pessoas que nossa preocupação nunca foi esconder os dados. Só que a gente acha que tem um problema na modelagem estatística, e aí foi a hora que o Pazuello mostrou uns gráficos lá, os negócios e tal. Tem um problema na modelagem estatística e, muito ao contrário, o governo sempre esteve preocupado com subnotificação. Se o número de casos aumentar, não é um problema para o governo. É um reparo àquilo que estava sendo feito de maneira um tanto quanto emocional, mas gerando equívocos. O que a gente vai ter que saber a partir daqui é se esse discurso da reunião ministerial vai se manifestar em âmbito prático em termos de demonstração dos dados. E aí isto gera uma situação que é muito grande, né? Muito grande, e que coloca, né, o governo diante de mais uma situação de crise que não era necessária, né? Em algum sentido, e aí a gente volta em algo que nós já conversamos aqui algumas vezes, né? Em algum sentido, o governo é o seu maior apoiador e seu maior opositor. Por quê? Porque o modelo de tomada de decisão do círculo mais fechado, né, do círculo mais íntimo do presidente Bolsonaro, é um modelo de tomada de decisão que tem um componente de confronto e um componente de emotividade muito forte. Então, o tempo que você demora para que esse componente de confronto ou esse componente de emotividade seja normalizado é alto. E aí imagina o seguinte, as decisões foram tomadas na quinta-feira passada, o governo começou a tendência de mexer nos dados na quinta, então divulgou tarde na quinta, divulgou tarde na sexta, divulgou tarde no sábado, no domingo de manhã tirou do ar, domingo de noite era um sumário dos dados. A reação foi que o Congresso começou a bater no domingo, no sábado ainda, o presidente do TCU começou a falar durante o fim de semana, na segunda a mídia fez um consórcio para a divulgação dos dados, né? E na segunda de noite o ministro Alexandre de Moraes meteu uma liminar dizendo, olha, não pode fazer isso não. Aí o governo reage, né? Só que esse é o ponto, gente. Por isso que a gente está falando de análise política e não de militância política nessa live. Em termos de análise, o governo não precisava de nada disso. Faça um exercício de reflexão comigo aqui. Imagina se essa reunião fosse feita na quinta-feira passada, né? E aí o Guedes vinha e falava dos 38 milhões de brasileiros invisíveis. O Pazuello vinha e explicava as preocupações dele com a modelagem estatística da contagem de dados. Outros ministros falariam. E aí, ao final disso, o Pazuello ia dizer, olha, a gente vai entrar num momento de transição estatística. Isso quer dizer, a gente vai manter os dados como estão, mas dia XYZ os dados vão mudar, né? Os dados vão mudar. E aí a gente vai mudar os dados porque o melhor a se fazer neste momento é alterar os dados, não porque o governo está preocupado com hipernotificação, mas porque o governo está preocupado com que os dados não reflitam a realidade e estejam subnotificados. Por isso que quando a gente está falando de processo político, a gente precisa entender que todo processo político precisa de uma narrativa que seja efetivamente boa.
E o grande problema hoje, apesar do fato de que Bolsonaro é um vencedor da narrativa política até o presente momento, é o fato que o governo se atrapalha muito em várias situações para construir essa lógica. O que eu estou querendo dizer? O governo encontrou um jeito de conversar com aqueles 30% ótimo bom, que oscila de 30 para 25, de 25 para 27, 30 de novo, né? Mas o governo não consegue conversar com a galera que acha o governo regular, e essa turma do regular está migrando do regular para o ruim péssimo, e o governo não quer conversar com a turma do ruim péssimo. E é tranquilo você não querer conversar com a turma do ruim péssimo, mas não dá para não conversar com a turma do regular. E talvez essa seja a grande dificuldade que o governo ainda não conseguiu internalizar e entender, no sentido de que uma comunicação que é só com a sua base pode até te jogar no segundo turno, mas é muito arriscado em termos de vitória eleitoral, mesmo considerando, por exemplo, que você tenha o fato de que haja um número alto de abstenções, né? E o eleitor brasileiro se abstém em um número relativamente alto, né? Mas isso cria uma conjuntura que é muito, muito ruim nesse atual momento para o governo. E que é, basicamente, muitíssimo ruim para o cidadão que está em casa, né? E que não sabe literalmente o que fazer diante desse processo de pandemia, recessão, desemprego e todas as outras questões, né? Eu acho que minha fala por aqui. Tô terminando por aqui. Gente, vou fazer uma surpresa para vocês. A live acabou, tá bom? Tchau. Tô zoando. A live continua, vou responder as perguntas agora. Tentei fazer uma piada engraçada. Graças a Deus a minha irmã não está aí, porque se ela estiver, eu vou tomar uma chamada depois da live, porque ela diz que eu não devo tentar fazer piadas, porque elas são muito ruins, né? Mas vamos lá. Vamos aqui, primeira. Pergunta do nosso querido Josué Kenji, né? Josué, obrigado, meu velho. A dúvida do grau de contágio pelos assintomáticos pelo OMS é um trunfo para o Jair? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que sim, mas é uma faca de dois gumes, tá, Josué? Porque é o seguinte, o presidente Bolsonaro ontem divulgou, né, a ideia de que os assintomáticos, de que não havia evidência clara de que assintomáticos são transmissores da Covid-19. E aí logo depois eu tô seguindo o Átila Yamarino, né? E eu só queria abrir um parêntese aqui rapidão, Josué. Parem de me zoar. Muito tiozão foi pesado, hein, ô Raíssa? Só queria dizer isso, né? Mas, enfim. Então, voltando. Então, Josué, eu fui ao Átila, né? Fui lá olhar o que o Átila tinha a dizer, porque o cara é especialista nesse troço e é um baita comunicador científico. E ele disse o seguinte, olha, isso não quer dizer que você não deva usar máscaras, tá? Isso quer dizer que você leu metade da informação, né? Se leu metade da informação. E aí, nesse aspecto, há uma dificuldade hoje que há uma questão importante que é, nós não sabemos tudo sobre a Covid-19, né? E o presidente tem uma interpretação dele sobre a Covid-19, que é, vamos para a rua, não vamos parar a economia, porque a economia é o que vai arrebentar meu governo, né? Então, ele vai ler. Da mesma forma, por exemplo, ele vai ler o que interessa. Isso quer dizer, pela OMS, não Bolsonaro, troquei, foi mal aí. O que acontece? O presidente vai ler a informação que é importante para ele. O que a OMS de fato disse é que há uma suspeição de que assintomáticos e pré-assintomáticos não sejam potencialmente grandes transmissores da Covid-19, né? Mas essa informação está a verificar. É uma informação que vai ter que ser verificada com estudo e com o tempo. Isso não significa dizer que você não deva usar o distanciamento social, isso não significa dizer que você não deva usar a máscara quando sai de casa. Só que é óbvio, o presidente, a gente está numa situação de... Olha, eu vou fazer um trocadilho que não é uma piada, mas nós estamos em uma infodemia no meio de uma pandemia. Isso quer dizer, a gente tem uma pandemia de saúde pública e uma infodemia, isso quer dizer, um excesso de informações, né? Um excesso muito grande de informações. E esse excesso muito grande de informações faz com que a gente tenha dificuldade para filtrar. Eu creio que a lógica narrativa do presidente
de diminuir o impacto da pandemia no discurso faz com que ele sempre busque trunfos. Primeiro foi a cloroquina, primeiro era a negação, depois a cloroquina, agora o assintomático não transmite. O fato fundamental é que, se a OMS acreditasse mesmo que os assintomáticos não são efetivamente um vetor de contágio, eles teriam dado um relatório dizendo, olha, vai todo mundo para a rua que não tem problema. Como eles não têm certeza, a leitura de negação é feita se aproveitando do elemento dúvida, né? Que é, por exemplo, dizer, hidroxicloroquina funciona ou não funciona? Ninguém dizia que funcionava, mas ninguém dizia que não funcionava. Aí teve a questão do estudo da Lancet, né, que foi tirado do ar. Aí disseram, olha, a hidroxicloroquina funciona. Não era isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que o presidente vai tentar se utilizar disso como um instrumento, efetivamente, para defender o seu ponto, como ele tem feito desde o início. Agora, eu não tenho claro ainda, Josué, se isso é um trunfo ou não para ele. Tá bom? Obrigado. Vamos na próxima aí, vamos ver se tem mais uma. Não tem muitas perguntas hoje, né? O pessoal tá pouco perguntador aí, não sei se foram as minhas piadas, mas o pessoal tá pouco perguntador. Se alguém quiser, só usar aí a ferramenta de perguntas do Instagram, que a gente pode ir seguindo e tocando o debate. Enquanto isso, eu tô tomando água. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário aqui que eu não peguei. Escuta sua irmã, valeu a tentativa, é besta, não, né? Acho que chegou mais uma aqui. Vamos lá. Opa, minha bagunça. Vocês viram minha bagunça? Agora vamos mais uma. Tá, aí tem uma pergunta aqui da Isa, que é, Creomar, e o Brasil no cenário político e econômico internacional, como fica, né? Isa, eu acho que nós ficamos numa situação complicada, né? Eu creio que, voltando naquele ponto que a gente tinha conversado uns minutos atrás, o governo tem passado mensagens ruins, né? A mensagem dos dados foi ruim, né? Assim, me parece que a reunião ministerial de hoje foi uma tentativa de fazer um reparo. Quer dizer, vou fazer um reparo porque a situação está tendendo a ficar muito ruim, vamos diminuir, né? Vamos diminuir o tom da crítica. Mas, de fato, a gente tem errado muito, tá? E isso não tem a ver com o seu governo Bolsonaro, o seu governo Lula. Governos acertam e erram em política internacional. O problema é que, na atual conjuntura da pandemia, nós temos uma grande dificuldade, que é o fato de que efetivamente o cenário do mundo pós-Covid é um cenário de recursos escassos. E aí o investidor internacional vai pôr dinheiro onde a relação foi mais confiável. O nível de acerto durante a pandemia é fundamentalmente importante para garantir dinheiro no pós-pandemia, né? Eu acho que esse é um ponto. Então a gente não está bem na fita hoje não, tá? Vamos ver aqui. Tem uma pergunta do Guedes, né? Eu vou aproveitar, o Bruno tinha feito ontem uma pergunta sobre o Guedes também. Vamos tentar juntar aqui. Que tipo de milagre Guedes pode fazer para que a economia volte a tracionar? Cara, milagre eu acho que não vem não, tá? Eu creio que a gente tem uma dificuldade, tá, Tana, que é bastante séria, que é o fato de que o governo jogou muito dinheiro na economia, mas o dinheiro não chegou nas pessoas. Porque só tem 6 bancos, o dinheiro está empossado. Eu acho que esse é o principal problema. Assim, tem que tirar o dinheiro de onde ele está empossado, que são os 6 bancos que são donos do mercado no Brasil, e deixar esse dinheiro chegar nas pessoas, para as pessoas terem dinheiro e fazerem as coisas. A tentativa o anúncio de prolongamento do auxílio emergencial é uma notícia interessante, mas não se tem certeza ainda se vai ser no mesmo valor, se vai ser um valor mais baixo. Vamos lembrar, né, do estudo do Instituto Fiscal Independente que o auxílio emergencial em um mês é mais de um Bolsa Família por ano. Então isso cria uma dificuldade grande, né, para o governo, porque tem também o horizonte de endividamento fiscal. E eu não sei até que ponto, sendo numa hipótese, tá? Numa hipótese, eu não sei até que ponto também o Guedes liberal vai ser útil para o governo em um pós-Covid em que o governo vai ter que talvez intervir mais na economia.
Talvez, não sei. Há alguns movimentos, e aí o Bruno tinha falado sobre isso ontem, né? Há alguns movimentos que a gente vai ter que prestar atenção, como, sobretudo, a relação do Guedes com o Centrão. O Guedes está tentando combater a pandemia com um lápis e um caderninho para anotar os custos, né? E a turma do Centrão, que tem interesse direto nas eleições municipais, agora no fim do ano, ao final do ano, tem uma perspectiva que é outra. Isso pode gerar um processo de fritura ou de não aprovação de medidas que são importantes para o Guedes. Lembrando, o governo depende do Centrão, né, para aprovar essas medidas. Tá bom? Vamos lá, mais uma. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tem aqui uma pergunta da Flávia bem legal. A reunião de hoje é mais um capítulo do avanço e retrocede do governo? Flávio, eu acho. Mas se você me permitir, a gente um dia vou usar uma das nossas conversas de WhatsApp. Lembra que uma vez a gente falou de sanfona, né? O governo é um grande acordeão narrativo, né? Ele fecha e expande, ele fecha e expande. Ele toma uma medida, cria-se um burburinho, aí ele expande. Aí de novo, né? A gente tem ido nisso, o governo é uma espécie de pessoa indisciplinada com dieta, né? Assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso é ruim. O governo às vezes se perde por um alto grau de emotividade, por um alto grau de confrontacionismo, né? Tem uma narrativa de muito confronto na mente do núcleo mais próximo de tomada de decisão, de que você tem que ter inimigos o tempo todo e que isso é o que permite o avanço, que isso é o que permite a construção de um novo jeito de fazer a coisa pública. Que me parece até o presente momento não está funcionando não, tá? Muito ao contrário, cria mais problemas do que soluções para o governo. Vamos lá, mais uma. Uma aqui. Uma aqui da Raíssa, né? As secretarias estaduais de saúde, continuando a divulgar os dados pelo CONAS, contribuem para a crise de governança? Eu acho que, assim, Raíssa, sendo muito honesto, né? O governo criou a crise de governança. Né? O governo criou a crise de governança quando quis mexer no jogo sem avisar as pessoas. O que eu disse alguns minutinhos atrás. Assim. Em termos de análise de processo de comunicação estratégica, faltou... Acho que a Silvia está por aí, né? A Silvia é muito boa em comunicação estratégica e tal, diplomacia corporativa. Faltou o governo perguntar para alguém como a Silvia, que está aí assistindo a gente, ou como a sua mãe, qual é a ordem, né? Lembra daquela piadinha da escola? A ordem dos tratores não altera o viaduto? Né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, em política, a ordem dos fatores altera o produto. Tá? Em política, em comunicação política, a ordem dos fatores altera o produto. Se tu quer fazer uma coisa, tu tem que dizer que vai fazer, as pessoas vão reagir, aí você ajusta e implementa. Você fazer sem dialogar, cara, pior dos mundos. E eu acho que o governo criou um vespeiro onde não precisava. Essa entrevista do Pazuello sendo feita na semana passada, sem alterar os dados, e daqui a 3, 4 dias você mudar a sistemática, é outro processo. Não significa dizer que não teriam críticas, mas elas seriam efetivamente menores. Tá? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, mais uma. Professor, quais as respostas poderão ser dadas por outras instituições no meio da infodemia? Cara, eu creio que as respostas vão depender dos desafios lançados, né? Por exemplo, a ação do CONAS de divulgar os dados, a ação da mídia como um todo de criar uma sistemática unificada de divulgação dos dados, o Congresso, o TCU, isso vem quando surge um problema. Me parece que as respostas se constituem e se processam à medida que os desafios e problemas vão surgindo, tá? E aí, nesse aspecto, eu creio que o grande desafio seja entender e encontrar um ponto ótimo. Eu creio que o governo, a grande dificuldade do governo é que o governo não conseguiu ainda encontrar um ponto ótimo de ação e de diálogo. Isso significa dizer o quê? A narrativa do governo está tudo para um extremo do eleitorado, só conversa com esse grupo. O resto das decisões, o governo tem um problema de governança, de dinâmica, né, de estratégia. O governo tem um problema de processo. Né? O governo tem um problema de processo. Como eu faço a comunicação? E por que tem um problema de processo? A minha hipótese, tá? Não é um julgamento, é uma hipótese. A minha hipótese é que o governo tem um problema de processo porque o presidente não gosta de processos, tá?
O jeito Bolsonaro de administrar não é um jeito baseado em processos e métricas. O jeito Bolsonaro de administrar é um jeito baseado em emotividade, né? Em emotividade e confronto. E isso gera um problema de processo, pô. Né? Aí quando em algumas situações o presidente está muito acuado e ele está muito constrangido, aí você tem uma solução que é de processo, que é, por exemplo, uma reunião ministerial como a transmitida hoje, muito bem ensaiadinha, né? Com pauta, todo mundo fazendo a sua fala, o teatro bem construído. E entendam, gente, o teatro é parte da política, tá? Eu não estou sendo jocoso, não. A política tem um componente teatrológico. Você tem que transmitir a mensagem de forma que o receptor entenda aquilo que você quer que ele entenda e não aquilo que ele quer entender. E quando um governo é bem sucedido nisso, as pessoas se sentem confortáveis e transferem esse conforto em apoio ao governo. Quando elas não se sentem amparadas nesse processo, esse desconforto é transmitido em falta de apoio ao governo, em rejeição ao governo. E é isso que me parece, esse parece ser o ponto de transição, o ponto de transformação que o governo Bolsonaro parece não ter entendido ainda. Né? Não dá para segurar só num terço do eleitorado que está com ele, não dá. Né? Mas eles acham que pode dar certo. Acho que esse é um ponto, tá? Vamos lá, mais uma. Tem uma aqui da Sabrina. Estando sem ministro da Saúde até hoje, quem estaria tomando as decisões relacionadas à área da saúde? Então, Sabrina, eu acho que é o Pazuello, né? Que está lá de ministro interino, que foi efetivado sendo interino, que gera um pouco de confusão e insegurança também, né? Porque o ministro que está efetivado é o ministro interino, ele foi efetivado como ministro interino. E isso gera um pouco de confusão, assim como o elemento narrativo também gera um pouco de confusão. Né? Não adianta tentar tapar o sol com a peneira e dizer que a confusão política ou a confrontação política não gere dificuldades para o governo para lidar com a pandemia. Né? Em algum sentido, se a gente for olhar no curso do tempo, o Brasil começou num momento muito, muito interessante, os isolamentos, né, nos estados e municípios. Só que hoje, enquanto vários países que estavam sofrendo lá o pico estão voltando à sua vida normal, a gente está tentando voltar à vida normal no meio do pico. Né? Porque tem um elemento importante aí que a gente já comentou algumas vezes. O país é muito grande, tem muita heterogeneidade e seria importante um ente centralizador para ter esse diálogo e dizer, olha, a gente fecha onde, abre o quê. Muita decisão tomada sem métrica, né? E isso não, e vamos fazer justiça aqui. O alto nível de decisões tomadas sem métrica não caem apenas na conta do presidente Bolsonaro. Cai na conta dos governadores, cai na conta dos prefeitos, cai na conta de muita gente, né? Porque o Brasil é isso, a gente tem o hábito de fazer política pública sem evidência. Então, isso é grave, né? Isso é grave. Vamos lá, mais uma. Vou ver se dá mais uma aqui. Obrigado pela pergunta, Ana. Considerando a preocupação dos investidores, foi algo que eu falei ali atrás, né? Como você vê essa reação do dólar recentemente, né? Então, me parece que o dólar teve um movimento de depreciação o dólar teve um movimento de valorização muito forte, sobretudo pelo impacto, né? O efeito rebote ali do que aconteceu em março, com a bolsa praticamente quebrando, indo lá para baixo e muito dinheiro saindo, a turma correu para o dólar porque é uma âncora. Me parece que agora você tem um movimento que é o contrário, né? O real tá baixando, acho até que talvez esteja barato demais, alguns empresários falam que está barato demais, né? O dólar está baixando, talvez esteja barato demais, e o real começou a ganhar valor de novo. Eu creio que a gente deve sofrer com essas oscilações ainda por algum tempo. Eu não sou um cara, assim, eu acompanho pela questão de trabalho, mas eu não sou um cara para falar muito profundamente de termos econômicos, não. Vou até trazer o Felipe Marinho, que é um amigo que tá em Illinois fazendo o mestrado em economia, para conversar com a gente qualquer dia, né? Mas é uma dificuldade, é uma dificuldade. Vamos ver o que vai acontecer. O lado bom, Ana,
é que o dólar está desvalorizando de novo e o real ganhando valor, significa dizer que o Banco Central não errou tanto, né? Que o fluxo está além da capacidade do Banco Central de intervir. Tá bom? Obrigado. Vamos ver aqui. Se tem mais uma. Tá, tem uma pergunta aqui. Quando é que você vai começar o sorteio de copos da Dharma? Na verdade, a gente vai pôr para vender. A Gabriela deu a ideia aí com o Matheus da gente colocar para vender no Mercado Livre, né? Eu acho que é legal. Então a gente vai fazer isso, tá, Joanes? Para você vai ser R$100. Tô brincando. Mas vamos pensar num jeito aí. E aí vem a última pergunta antes da gente começar a se despedir. Pergunta do Leonardo. Há consequências na relação governo federal e governos estaduais com a nova dinâmica de divulgação? Quais, né? Meu velho, eu creio que uma consequência fundamental é o desencontro, né? O desencontro de medidas, hoje eu até participo de um webinar que vai discutir isso, né? O desencontro das medidas entre o governo federal e os governos estaduais e os governos municipais tem vários capítulos, né? O novo capítulo são os dados. Antes dos dados eram os recursos, os EPIs, os respiradores, os testes. Então, assim, eu creio que esse é mais um novo capítulo. E a articulação do CONAS de dizer nós vamos continuar divulgando os dados é um elemento importante. Para além disso, eu creio que a gente antecipa um pouco o jogo eleitoral dos municípios, né? Porque a situação é de crise, mesmo com as eleições sendo adiadas e tal, a gente antecipa um pouco essas questões e cria novas dinâmicas que a gente vai ter que observar os próximos dias para entender. Tá bom? Muito obrigado, meu velho. Pessoal, a gente está chegando a 43 minutos de live. E aí eu tô vendo que estão chegando algumas perguntas, mas eu não vou conseguir responder, tá? Mas funciona. Bruno, você que chegou aí, eu respondi sua pergunta no iniciozinho, depois cruzei com uma outra pergunta aí, tá? Que era a sua pergunta de ontem. Tem aí uma pergunta da Ana, né? Que é qual tem sido o nível de pressão das iniciativas privadas nas políticas públicas em relação ao Covid, né? O nível de pressão tem sido alto, tá, Ana? Muito, muito alto. Só que tem uma incompreensão. Como o governo está tomando decisões os governos estão tomando decisões pouco baseadas em evidência, a iniciativa privada está sendo estrangulada, porque uma decisão que no Brasil os governos erraram tá faltando crédito, né? O governo liberou o dinheiro, mas o banco está cobrando um juro tão exorbitante que o camarada está arrebentado. Então, isso está fazendo... me deixa reabrir, senão eu vou falir, né? Então, isso tem gerado dificuldades, tá? Mas, gente, é isso. 45 minutos de live. Eu vou terminar por aqui, tá bom? Desejando a todos um ótimo fim de terça-feira, uma ótima continuidade de terça-feira, porque ainda é meio-dia ainda, né? Agradecendo a todas as pessoas que estão vindo aqui. Nós já passamos de 1.500 seguidores no nosso perfil do Instagram. É sempre uma alegria poder conversar com vocês. Peço para vocês convidarem os amigos, virem papear com a gente. É sempre muito bom para mim. E dizer que amanhã, ao meio-dia, a gente está aqui para discutir mais um tema. Se você tiver sugestão de tema, pergunta, manda para mim no direct, que eu vou dar um coraçãozinho. Mesmo que eu não consiga te responder, eu dou um coraçãozinho e trago ela para cá. E vamos conversar. E para quem tiver interesse, tá na minha página aqui, tá na página da Dharma. Hoje a gente participa de um webinar do IRELGOV às 18 horas. Então, sejam todos muito bem-vindos, estão todos convidados até lá. No mais, fique em casa, se puder, lave as mãos sempre, né? Todo mundo, assim, se você, enfim, se der para lavar as mãos, né? Porque tem lugares aí que o serviço de fornecimento de água tá uma porcaria. Então, assim, mas lavem as mãos, se cuidem dos seus. Se estiver na rua, como diz meu amigo Joanisval, atenção às regras de distanciamento social, tá? Isso é muito importante. Usem máscara, tá bom? Usa a máscara. Por favor, se cuidem. Não fique ninguém doente, tá? E amanhã, ao meio-dia, a gente está aqui para conversar mais uma vez com vocês sobre esses temas importantes. Sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube. Tô parecendo um rapper, né? Com um casaco fazendo né? Essa piada foi excelente. Pitanga gostou da piada, ele colocou a mãozinha ali, então ele gostou da piada, foi aprovada. E a gente está aqui para conversar com vocês, tá bom? Sempre um prazer, uma alegria. E lembra, análise não é conversa de bar. E essa é uma live de análise política, tá bom? Beijão, se cuidem. Tchau, tchau e até amanhã. Opa, vamos aqui encerrando.